Vambora. Temos aqui hoje representante da Venezuela e da Coreia do Norte, né? E aí, gente, é o seguinte, ó. Quando é um programa especial assim, eu peço que as pessoas se apresentem para as câmeras, deem suas credenciais, se apresentem, falem o que quiser. Quem começa? Vai, Gabriel. O país que tem mais liberdade, vai. Começa. Eu acho que você, cara. Não, por favor, vai falar. Agora ficou difícil. Tá, Samuel, e aí, cara? Dá um panorama. As Coreias, pós-guerra, tudo que aconteceu até chegar hoje. O que a gente precisa saber, assim? Meus pais, a minha família vem da Coreia, da parte norte da Coreia. Quando minha mãe nasceu, a Coreia ainda era uma parte que era invadida pelo Japão. Que ano que foi que ela nasceu? Nasceu em 48 e o meu pai em 44. Tá. A guerra termina em 45, né? Não, a guerra... Não, 50, começa em 50 e 53. Não, a Segunda Guerra Mundial. É isso? Termina? 48. 48? Então, bem nessa época, assim, tá? Ela nasce, pós-guerra. Aí o Japão tinha dominado a Coreia, tinha escravizado as pessoas, os coreanos tinham que falar japonês, tinham que ter nomes japoneses, não podiam ter a cultura coreana. Nossa. Até que eu namorei uma menina que ela era descendente de coreano, mas a avó dela tinha sido enviada para o Japão para ser escrava. Caramba, tinha isso, cara? Tinha isso. Até que a maior colônia coreana fora da Coreia é no Japão. Então sempre teve uma repressão, a Coreia sempre foi invadida, sempre foi uma península que sempre teve... Disputada sempre? Por quê? Porque ela é estratégica, o lugar dela? Ou não? Estratégica. E a parte de solo, de... Não tem nada de mineral. Ah, não é? É mais estratégia mesmo. Porque ela também tá colada com a Rússia, com a União Soviética, né? Tá colado com a China e lá em cima, perto de Vladivostok... Mas tem que jogar o War, como chama lá? Você tem o Google aí, cara. Porque eu tava pesquisando a data da Segunda Guerra, o término da Segunda Guerra Mundial foi 45. Eu falei 45, caramba. 45. Então, já vivia numa miséria o país. O que aconteceu? Meus pais, quer dizer, meus avós, Meus avós moravam na parte norte e começou a ter uma disputa ali do terreno. E começou a vir regimento, União Soviética para lá. E com a União para ocupar, para libertar a Coreia. De quem? Que nem na Polônia também, né? Que eles invadiram e ficaram lá. Depois expulsaram os nazistas e ficaram lá. Aí com isso começou a ter a repreensão, começou a ter os problemas de se você não é a favor do regime, e começou a ter a briga, né? Como minha família é uma família cristã, que Pyongyang era considerado Jerusalém do Oriente. Uma cidade santa? É onde que muitos missionários entravam lá e eles eram muito bem recebidos para começar a espalhar a palavra do cristianismo. E com isso meus avós tiveram com medo de que acontecesse alguma coisa com a família. Eles fugiram para o sul. Mas assim, meus avós perderam tios, irmãos, teve que adotar meu avô o avô do parte do meu pai teve que adotar um sobrinho dele para levar ele pro sul. Caramba! E aí desceram andando pro sul da Coreia, tentaram fugir o máximo, Meu pai teve condições melhores, ele conseguiu descer até o extremo sul da península, onde é a cidade de Pusan. Já a família da minha mãe, ela conseguiu ficar um pouquinho abaixo de Seul. Tá. Com isso, aí começou a guerra mais ou menos em 50. Em 53, teve a divisão e eles conseguiram ficar lá pra baixo. Mas... Pra baixo no sul. Como que foi essa fronteira? Falaram, aqui, pronto? Como que foi essa disputa pra onde era do norte e onde era do sul? Eles tiveram um limitador, que era entre as cidades. Rio, tinha alguma coisa ou não? Tem um rio. Tem um rio, mas assim, é no paralelo 38. Tá. Então, pelo paralelo ali. Entendi. Aí eles demarcaram uma área que você não pode ter nenhuma cidade, você não pode ter nenhuma... É uma zona de confronto. Caramba. Até agora não tem um cessar-fogo atual. Então tem uma divisão... Se alguém atravessar lá, toma tiro. Então teve um cara que tentou pegar um carro
um carro do exército e tentou sair da Coreia do Norte e ele começou a levar tiro até chegar quase ali na fronteira com a Coreia do Sul. Ele conseguiu ou não? Não, ele foi morto? Preso. Preso. Não se sabe, o que acontece. Aí meus avós morando na parte sul da Coreia, quando a Coreia era toda destruída, que era um país muito pobre. Mais pobre que o Brasil, mais pobre que a África. Meu avô, do lado do meu pai, era taxista. Minha mãe era costureira, meu avô era costureiro também. Começaram a crescer. Meu pai conseguiu fazer faculdade na Coreia e ele foi enlistado pelo exército sul-coreano para lutar na guerra do Vietnã, por causa que os Estados Unidos libertou a parte sul do comunismo e como dívida de países, o meu pai foi para a guerra do Vietnã. Caramba, a Coreia só se ferrando aí nessas... O pessoal liberta elas e fica uma coisa pior, né? Ele chegou a lutar então na guerra do Vietnã? Mas ele teve Pró-Estados Unidos? Pró-Estados Unidos. Mas meu pai teve muita sorte, porque durante a faculdade veio um americano para Seul estudar e meu avô falou assim: eu te dou casa e comida, mas você ensina meu filho em coreano, inglês. Sei. E meu pai ensinou ele em coreano. Porra, então ele já tinha uma vantagem de saber inglês, né? Aí quando o barco chegou no Vietnã, eles perguntaram assim, desceu todo mundo, o batalhão inteiro, e perguntaram assim: quem de vocês fala inglês? Meu pai foi a única pessoa que levantou a mão. Aí ele foi o tradutor entre as tropas... Ele era uma peça importante então, cara. Olha só. Aí ele foi o tradutor entre as tropas americanas e as tropas coreanas. Aí, se não fosse isso, eu acho que eu não ia estar aqui. Pior que é. Você vê uma decisão, né? Muda toda a história de aprender inglês, né? De ensinar o coreano e aprender inglês. É muito importante aprender inglês. Tá vendo? Isso é a melhor propaganda de curso de inglês que existe, cara.